Fala pessoal, a gente tá aqui mais uma vez com mais um episódio do Pode Ser Uai. Dessa vez eu tô com convidados aqui que fizeram uma longa caminhada até chegar nessa mesa aqui e eu quero que eles expliquem para vocês um pouquinho, né, a respeito disso tudo. Tá aqui comigo o Paulo Ricardo, o Alex também, mas eu vou deixar que eles se apresentem para vocês, começando aqui no Paulo. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Ricardo. Viemos um pouco de longe. Paulo Ricardo não é por conta do cara do RPM, não. Eu quero saber também. Me falaram aqui não, mas enfim, meu pai chama Paulo e talvez tenha algum tipo de relação, mas deixamos em outra ocasião essa resposta. Tem que perguntar para eles. Perguntar para os pais, nunca me falaram. Nós somos lá do norte de Minas, quase ali Bahia, Montes Claros, terra do piqui e da carne de sol. E viemos aqui com uma missão, algumas missões a trabalho e também propósito de vida estar aqui nessa cidade. Bacana. Alex? Bom dia a todos. Foi um prazer enorme conhecê-lo, né? Estar aqui com vocês aqui hoje aqui é excelente. Me chamo Alex Dantas, que muitos conhecem. Tenho 33 anos, sou casado, 2 filhos lindos, uma família maravilhosa. Viemos para cá, essa distância toda, quase um dia de viagem, com um propósito muito grande, tanto profissional, pessoal, e eu costumo dizer muito para a turma aí que mais do que isso, espiritual, né? A gente está na rua, a gente leva um pouquinho de cada coisa, sem esquecer de nada da nossa essência. Com certeza. E é engraçado quando a gente entende isso, a gente entende que no momento que a gente entende isso que ele acabou de falar, acaba aquela crença da sorte, da coincidência, porque a gente começa a entender que todo lugar existe um propósito, né? E eu tô muito feliz de estar sentado aqui com vocês, né? E poder conhecer um pouquinho mais. E para a gente começar, acho que é interessante a gente falar profissionalmente o que vocês vieram, né, andar esse tanto. Vocês andaram, né? Sair de lá, perto da divisa com a Bahia, para chegar aqui no sul de Minas, né? Muito próximo de São Paulo, em Pouso Alegre. Sim. Nós estamos já programados para vir desde outubro de 2024, mas chegou o final do ano, aí vem o início do ano, a gente esperou alguns meses para vir para cá. A nossa missão aqui, Martinelli, a gente está trazendo uma operação bancária para cá e adquirência, máquina de cartão, digamos assim, né? Um segmento para criar aqui em Pouso Alegre uma sede que abraça toda essa região sul e sudoeste, né? Por assim dizer, as principais cidades, com contratação, implantação e expansão de um projeto bem interessante, que já hoje é a nível Brasil. Nós saímos de lá para vir para cá, mas ao mesmo tempo que estamos aqui, nós temos esse mesmo trabalho acontecendo na região Nordeste, Norte, no Brasil todo. No Brasil todo. Hoje nós já temos uma boa operação em questão de número de consultores, né? Estamos expandindo em um tempo muito veloz. Sim, para a gente poder fazer o mais rápido possível que nós queremos. Legal. Quando vocês saem de lá, né? A gente brinca com relação à distância e tudo, mas fica a família lá, né? Fica o coração lá. Como que é esse sentimento? Você sabe que você está cumprindo o propósito, que tem uma questão profissional alinhada a isso, mas como é que é essa saudade de casa, esse misto de... É bem interessante, eu até costumo dizer para quem está chegando no segmento que é uma luta porque é o seguinte, você tem a sua família, você tem seu filho, você tem a esposa, você tem seus negócios, você tem seu quarto, você está acostumado àquele mundo seu e você simplesmente sai daquilo e ir para um que você não desconhece de tudo. Por exemplo, o sul de Minas a gente não conhecia nada. Chegaram aqui sem conhecer nada. Então é tenebroso, porém o que nos move realmente são tanto os propósitos que nós temos espirituais como profissionais e pessoais. Nós sabemos que a partir do momento que a gente sai de casa, a gente abençoa ali a nossa casa ali, a gente também está abençoando o que virá aí pela frente, a região que a gente vai atuar, as pessoas que nós vamos encontrar, as empresas que nós vamos adentrar. Então a gente sabe que é um mix de sentimentos, só que ao mesmo tempo, quando chega no final, o maior sentimento é a felicidade de saber que foi realizado com sucesso tudo aquilo que ele nos confiou, principalmente, né?
e a gente poder chegar em casa, aquela saudade, matar aquela saudade com um sorriso gostoso. Você tá doido, não tem explicação. Na saída é uma dor muito grande, mas na chegada compensa, é uma alegria muito grande, até por saber que você está trazendo ali uma história, uma superação, vamos dizer assim, grandes coisas conquistadas durante aquele período. Então é um mix muito bacana, tanto na saída quanto na chegada. Então eu costumo dizer para os meninos pensarem mais no retorno do que na saída, sim, porque o retorno sempre compensa a saída, é sempre muito gratificante. Ontem a gente almoçou juntos, né? Eu queria ter esse tempo com eles, a gente acabou almoçando juntos. E eu achei interessante que ele pegou o prato, a hora que ele entrou no restaurante, ele lembrou da esposa, né? E tem muito disso, né? Eu também viajo bastante, então é aquele negócio, às vezes a gente tá viajando sozinho, mas tudo lembra a casa, né? Sempre. E assim, por melhor que seja, eu já cheguei a ficar em suítes presidenciais que, sei lá quantas estrelas teriam, mas nada substitui meu travesseirinho, né? Meu cantinho. E eu não sei, né? Eu tenho muito toque. Muito toque. Porta, tapete alinhado. Eu sou chatíssimo. Minha esposa fala que eu tenho 80 anos de idade de chatice. E aí quando eu chego lá, que tá tudo organizadinho, tudo bonitinho, me dá uma solidão, me dá uma vontade de voltar para casa. Não é meu lugar esse aqui. Com vocês assim também? Não, demais, assim, igual o Alex falou. É desafiador, muito desafiador, porque a gente tá falando de zona de conforto, né? Zona de conforto, ela é muito interessante, até um certo ponto. Ela tem seus lados positivos e lado negativo. Mas, no meu caso, eu vou passando igual que ontem, né? Sem conhecer nada. Achei um negócio legal aqui na cidade, mando pra esposa. Ainda mais no meu caso, que eu estou vindo para reconhecer e depois trazer família, então tudo eu vou catalogando, né? Para a gente entender aqui, eles estão vindo agora para conhecer Pouso Alegre, mas o Paulo, ele tem a missão de depois estar em Pouso Alegre para fazer essa região, né? Exatamente. E aí por isso que ele está conhecendo e acho que vai fazendo foto, né? Mandando para a esposa. Foto, até por questão também, porque o lado da família, acaba que ela tem uma certa preocupação, né? Porque a estrada não é algo fácil. O pessoal olha a nossa profissão, viajante, acha que tem muito glamour às vezes, né? Mas é muito desafiador. Por exemplo, aqui, nós, graças a Deus, estamos numa cidade maravilhosa, mas já tivemos em cidades que a estrutura, ela não, para não dizer que não existe, ela é a mínima possível. A gente tem que ir lá e fazer o trabalho com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, como se estivesse, como você falou, numa suíte presidencial de um hotel, que muitas vezes não nem vai ter. Mas o que nos move é isso, é o desafio. A gente cansa, a gente às vezes dá uma desanimada, mas no outro dia levantou, passou água no rosto, tudo renovou. É que às vezes as pessoas olham pra gente viajando e só enxergam o café do hotel, só enxerga as paisagens bacanas, porque a gente registra isso aí. Eu me lembro, na infância, a gente falando sobre isso, quando chegava alguém e falava assim, eu sou representante, eu achava aquilo bacana, aí o cara só anda viajando, né? Nunca imaginei que estaria na profissão e o que a gente passaria, que igual o Paulo falou, tem lugares que a gente chega que não tem estrutura nenhuma, não tem estrutura nenhuma pra você ficar uma semana, muito menos 2 semanas, que seja 3 dias, e a gente tem que passar por isso aí. Eu falo que são os propósitos, né, para ver se a gente realmente está firme naquilo ali, para a gente seguir. Porque Pouso Alegre, por exemplo, é uma cidade gigante, uma estrutura enorme, mas tem hora que a gente, não vou citar, mas tem hora que a gente entra em algumas cidades aí que não tem estrutura nenhuma. E aí a gente fala assim, aí é a hora que você lembra realmente de casa, realmente da família, o peso vem ainda maior. Inclusive, a gente está até conversando com um sobre isso, então é legal. Não, eu recomendo, eu sou apaixonado pela estrada. É até difícil de eu falar aqui, por mais que acontece várias coisas, eu sou apaixonado com não ter aquela continuidade, não ter um mundo ali, vamos dizer assim, limitado. Eu gosto de todo dia uma nova coisa, uma nova pessoa, um novo lugar, e isso me inspira cada vez mais continuar
nesse caminho, mas é muito, é igual vocês estão citando aí, o pessoal fala assim, vocês viajam, né? Não, deve ser chique demais, aí já pensa no café, já pensa no hotel, já pensa no turismo, só que não é bem assim, né? Às vezes tem cidade, eu mesmo passei por várias cidades que são turísticas, né? Eu vou dar exemplo aqui no Nordeste, os lugares onde eu passei, né, em Santa Catarina, no Sul, cidades lindíssimas. Mas o propósito que me levou até lá, né, me impede de desfrutar dessa questão do turismo para viver exatamente o que eu fui para fazer, né? Eu vi muita coisa assim lindíssima, assim, que legal e tal, e passa, né? E acordando 5 horas da manhã e dormir meia-noite, 1h. Até porque minha esposa somos apaixonados por viajar, minha esposa é bem apaixonada por viajar, e aí nas folgas a gente procura viajar, volta Alex pra estrada, senão... porque como você diz, a gente tá no lugar por um propósito, então a gente não vive, ainda mais que a gente não tá com a nossa companheira, a gente não vivencia tantos lugares maravilhosos tem hora que a gente passa, então a gente marca aquele lugar para um próximo tour, porque... É gratificante, tem lugares excelentes. Pouso Alegre é um deles. Não conhecia, fiquei apaixonado mesmo. É uma cidade linda, né, Paulo? Eu comentei com o Paulo. E olha que a gente roda muito, conhece muita cidade, tanto grande quanto pequenas. Uma cidadezinha linda mesmo. Se a gente for parar para pensar, o Brasil é um país com muita diversidade, locais muito lindos. Tem lugares no Brasil que, se a gente parar para... É muito mais bonito que o Caribe. Isso aí. Né, mas por ser muito grande, por ter essa diferença muito grande... se a gente sair daqui do sul de Minas e ir lá para a região de vocês, a gente anota a diferença, né, no falar, nos costumes. O charque, o piqui, né, aqui já não tem essa cultura, mesma força, né, que tem lá. E a gente está num estado, vamos falar, a gente tem um país de dimensões continentais. O estado de Minas Gerais, ele faz fronteira com vários estados no país. Dentro do nosso estado caberiam muitos países da Europa. A gente é o estado com o maior número de municípios, né? 853 municípios e muitos ainda em expansão ainda. O sul de Minas, que é o lugar onde você vai ficar, Paulo, são mais de 140 cidades. Muito, né? É muita coisa. E assim, de lugar para lugar, mesmo pertinho, tem suas diferenças, tem suas peculiaridades. O mineiro, ele vai mudando conforme a região, né? Então a gente vai se adaptando e vai se apaixonando também. E isso faz o trabalho ficar interessante. Mas muitas vezes vocês devem ter lá alguém que começou e aí às vezes você já reclama, às vezes já sente que é difícil. Tem isso lá? Tem demais. A profissão em si, eu falo com todos que iniciam. Tem muitos que são resilientes e ficam, são os que têm sucesso. Porém, a gente vê muitos que desistem, não vamos dizer nem no meio do caminho, mas bem no início realmente, porque ela exige muito da gente. E quando a gente olha, a gente conversando aqui, exige o emocional, exige o físico. Uma estrutura familiar boa, né? Você entendeu? Talvez a pessoa até quer ir, só que a família não deixa, entendeu? Segura. Tem algumas particularidades que fazem esse seguro, né? De ela não poder avançar. Então, creio eu, é muito bom, porém, cada um tem sua particularidade para conseguir vencer, né? E ter sucesso. Mas tem diversas pessoas, a gente encontra. E tem pessoas que até estão ainda, mas que a gente pega reclamando ainda, né? Que poderia isso ser melhor, que isso é melhor. Então, mesmo estando ainda, tem muitas pessoas que não gostam ou está porque tem que estar realmente. A gente vê demais isso. Não, bacana demais. Ô Paulo, eu tinha que comentar aqui, né? Porque logo na tua foto de perfil lá eu já reconheci o músico ali, né? E como que é essa coisa de lidar com a música? A música, eu falo que ela é muito emocional, né? Ela toca ali a alma das pessoas e tudo. Como que você lida com o fato da estrada, o músico e ao mesmo tempo, né, o profissional que não dá para ficar num lugar só? Falar de música ao mesmo tempo que é fácil é até um pouco complexo, porque
Estamos falando de algo que transcende o físico, né? Sim. Está além. A música na minha vida, nossa, desde que eu entendo por gente. Desde pequeno. Desde os meus 8 anos de idade. Sim. Já são alguns anos já. Aquela coisa, a escola foi a igreja e foi ajudando no crescimento, na questão. E até um conselho para os pais, né? Que têm filhos em idades que ainda não pequenas, coloque numa musicalização, numa escola de música, vai ajudar muito. Disciplina muito. Demais, ajuda na coordenação motora, Até a questão de lógica, matemática. Exato. Ajuda muito por causa do tempo. Exato. Então a música, para mim, ela em uma fase da vida, eu não direi que foi 100% profissional, mas ela me ajudou em uma fase bem que eu precisei muito. Mas hoje eu tenho ela mais, vamos dizer, como algo mais terapêutico, uma descompressão do dia a dia. E no meu caso, principalmente, ainda tem um propósito, né? Eu ainda consigo, graças a Deus, hoje eu retribuo a Deus com o uso da música aquilo que ele tem feito por mim. E a gente alcança vidas, alguns projetos que já participei também, usando a música e que tem um resultado assim fenomenal, porque no meu entendimento, a música é uma conexão muito forte, muito próxima com Deus, o Criador dela que nós acreditamos. Sim. E ali não é só sobre sentimentos, tem uma mensagem por trás da música. Então, a música para mim hoje ela é um dos meus pilares. Sim. Se eu estou aqui, ela tem muito peso por estar de pé até hoje, graças a Deus. Eu gosto muito, eu sou estudante de diversas áreas, né? E uma das áreas que eu sou apaixonado é a música e a outra é o cérebro humano, né? E as duas se encontram em algum momento. Existe um ponto de intersecção ali. E eu descobri que existem duas memórias muito fortes na gente. É duas coisas que eu amo, né? É a memória musical e a memória gustativa, que eu gosto de comer, né? Então, a comida que você comeu lá na infância, né? Aquele sabor que marcou, você nunca mais vai esquecer. Aquele cheiro da comida da avó, muitas vezes e tal, você nunca mais vai esquecer. Por isso que a mulher que sabe cozinhar, ela pega o marido pelo estômago, né? E eu achei interessante que a memória musical, um lar de idosos na Inglaterra, existia um senhor lá e ele não falava, ali na cadeira de roda, sem expressão, né? Naquela situação ali. E aí uma enfermeira, que inclusive a gente vai falar muito da igreja, porque a igreja é essa grande escola gratuita que a gente tem, né? E aí essa enfermeira e tal, e vendo aquela situação, ela se incomodou. E aí ela começou a perguntar, né? Pela família. Ele não tinha família, não tinha visita. Não, era só ele e a esposa faleceu e de lá ele veio para cá e já chegou aqui nessa situação. E ela começou a pesquisar, puxar, né, sobre isso, e ela descobriu que ele era músico, né, e que ele amava muito a esposa cantava, ele tocava, então ela conseguiu referências das músicas do tempo dele e colocou num fone, né, de ouvido e colocou no ouvido dele. Quando ela colocou, ele já começou a ter as primeiras expressões. Pouco tempo depois ele já começou a chorar, falar, né, se levantar. Então a música ela tem esse poder de memória, né? E mesmo eu estava vendo um outro caso, um senhor já com Alzheimer, avançadíssimo, não lembrava de ninguém. Mas a filha pegava o violão, colocava na mão dele e começava a cantar, ele começava a dedilhar, né? Então a memória musical ela é muito forte, né? Ela tem esse poder, né, de guardar, de gravar emoções, momentos. Eu falo assim, tem música na nossa vida que vira trilha sonora, né? Você deve ter uma música que você lembra da sua esposa, uma música que você lembra de um momento difícil da tua vida, né? Eu gravei Milagre, né, do André Valadão, justamente porque era a música que fazia sentido para mim. Naquele momento ali, era a trilha sonora da minha vida. Que música que você conseguiria citar para mim aí como músico que marcou muito a tua vida aí? São várias. Engraçado que vai falando, né? Eu costumo, às vezes eu fico pensando como é que o homem, né? Ser homem, ele é uma máquina. Fala uma questão sobre cérebro, por exemplo, capacidade. Sim. A gente pega, eu fico pensando assim, moça, a gente tem vamos pegar um HD externo de computador, 1 tera, parece muito, mas não é nada. Não é nada comparado. Aí,
sobre o assunto. Num belo dia você lembra uma canção da infância. Sim. Imagina o processamento que nós temos dentro da nossa cabeça. Agora, sobre música, eu tenho bem uns flash, eu consigo lembrar de canções que eu escutava minha avó cantar. Minha avó cantava muito, a gente cresceu nesse ambiente, meu avô, inclusive, aí vem minha mãe. Música específica, eu acho que até, vou falar, são várias, mas teve uma canção mesmo, que teve uma fase da minha vida que, da Isla, se eu posso clamar. Sim. O que tem por trás dela é algo muito interessante, tocando no assunto sobre cristianismo, né? É sobre isso, vem muito com o que o Alex falou também no início, sobre o nosso dia a dia. Tem dias que são muito complicados, tem dia que é noite, igual a Alex falou, enquanto nós estamos durante o dia, é legal, tô conversando com pessoas, né, fazendo ali um network, andando, mas quando chega no final do dia, tem dia que a noite fica longa, aí é a questão de lembrar que nós não estamos sós. Sim. Voltando pra música, tem dias que é complicado. Tudo conspira contra, igual no nosso caso, a gente entra em muitas cidades que nós não temos nenhuma referência no seu Google. Aí eu vi no Google tal pessoa, tal local, tal empresa. Chega lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei como vai ser a recepção e a gente... E é complicado porque o mineiro, ele é todo desconfiado, né? Demais. A gente vai e lembra assim, mas nós estamos aqui, vamos fazer acontecer. Então essa música da Isla, ela tem muito, em algum tempo ela passou muito como uma trilha sonora na minha vida. E até hoje eu gosto muito dela, porque ela fala sobre isso. Tem dias que são muito complicados. Mas se a gente lembrar que nós não estamos só, sim, e lembrarmos em que barco nós estamos, que não é o nosso barco, é o barco que Jesus está, pode ter o barulho externo que for lá fora, pode ter tempestade, pode ter problema, que a gente pode dormir, porque ele tá dormindo lá, tá tranquilo, nada tá fora do controle. Né? A letra fala, né? Eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. É quase que um consolo pro coração da gente. Mesmo. E você, Alex, tem alguma música que marca aí? A minha é que eu carrego comigo, eu creio que todo mundo já sabe. Grandes coisas estão por vir. Sim. Fernandinho, né? Sim. É uma música que marcou e marca ainda. Toda vez que você pensa que tá ruim ou que vai arruinar, me vem à mente. Eu passei um período, entrando aqui um pouco ali, até na Donep, né? Eu passei um período da minha vida muito complicado. Nesse período onde eu tive que me trancar dentro de casa por vergonha e medo da sociedade, no mundo que eu vivia, contrair dívidas, e isso aí, com medo e receio, eu me tranquei. E certo dia, não vou falar que foi por acaso, eu lá em casa, lá trancado, veio essa música e foi algo tremendo, foi algo ali que, vamos dizer assim, onde eu ganhei minha vida realmente, eu ressuscitei novamente ali e vi que era só passageiro. Inclusive, é tão engraçado, foi um ano certinho, foi de janeiro a janeiro. É algo assim sobrenatural realmente de Deus. E aí, tudo que eu vou fazer, toda hora vem à mente, grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir. Então isso me motiva a não parar, me motiva a estar aí, independente do que a gente for fazer, aonde a gente for, porque eu lembro lá atrás lá que chegou a ser o cara que, né, desconsiderado pela população, um cara que ninguém não queria nem proximidade. Só que aí Deus veio e restaurou, Deus veio e mudou realmente a rota, mudou a mentalidade, e estou aqui. Então não tem como não lembrar dessa canção, que foi um divisor de água realmente na minha vida. Sim. Já reparou já que todo homem que Deus faz questão de honrar, de exaltar e tudo, em algum momento ele já passou pela lista dos improváveis, né? É isso aí. Isso, eu percebo muito isso, e eu vejo muito isso na Donep. Eu tenho uma relação muito próxima ali, e eu fico analisando, fico lendo as revistas A Voz, né? Fico acompanhando plenárias, os testemunhos ali, e eu vou olhando e falo, cara, esse cara tinha tudo para não ser nada, né? E parece que Deus faz questão de pegar essas pessoas e colocar num patamar
de que eles se tornam referências e até conselheiros de outras pessoas, né? Eu quero falar um pouquinho disso, a relação de vocês com a Donep lá em Montes Claros. Do capítulo de vocês eu conhecia duas pessoas, né? Que é o Vinícius e o Ademir, né? Até por conta da área de treinamentos e tudo mais. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim, né, da Donep de Montes Claros, como vocês conheceram, como que vocês chegaram até a Donep e como que isso mudou a vida de vocês, como que isso agregou na vida de vocês. É até engraçado porque é o seguinte, a Donep eu conheci através do Vinícius, né? Quando eu conheci o Vinícius, ele me chamou para uma reunião de homens, não fazia nem ideia. Tem que estar lá, são homens de negócios e tal. E aí quando eu entrei, eu fui com a mentalidade, cheguei lá, mudou completamente. Eu falei, agora eu tenho que estar aqui mesmo. Aí, aquela recepção, né? A gente ouve, igual você falou, a gente ouve testemunhos que edificam cada vez mais. A gente acha que o nosso testemunho é grande, mas quando você olha para o do irmão aqui do lado, aqui, você vê como é que edifica ainda mais o seu caminho, né? Eu sou muito feliz, sou muito grato. Hoje nós temos lá o Anderson e o Vitor Barbalho como presidente e vice-presidente, respectivamente. O Vinícius, na época, foi presidente por duas, né, seguidas, né? Foram 2 anos seguidos. E aí cresceu demais. Nas quintas-feiras nós temos, toda quinta-feira às 7h30 nós temos um café. Numa cafeteria que tem na cidade, onde chega a reunir 80 homens. Olha, ali legal. Dentro ali. É muito bacana. Só no grupo hoje que nós temos, tá com quantos, Paulo? Mais de 700, né? O grupo que já passou, que se mantém ativo ali, além dos jantares. E graças a Deus, primeiramente, e a eles, eu já tive também ali meu momento de testemunhar, tanto nos cafés como também no jantar, né? Então é muito gratificante, até porque quando eu passei por a fase ruim da vida e saí, eu sempre falava assim, eu tenho que testemunhar. Creio eu que alguém também já passou, esteja passando. Com certeza. Aí volta até o Ademir, que na época eu conheci o Ademir, porém eu tinha uma limitação enorme de falar em público. Sim. Eu comunicava com as pessoas, gostava de conversar em rodinha, só que para falar em público era problema. Eu falei assim, só pode ser propósito. A Donep aqui, um professor de comunicação. Sim. Agora que é propósito, não tem outra história. A gente tem o Carlos Gonçalves aqui, que é da mesma área que o Ademir, e eu acho interessante que o Carlos fala o seguinte, ele faz um podcast aqui, que é o Soltando o Verbo, e ele fala assim, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. É esse medo que muitas vezes segura a gente e limita, né? Você como músico, várias vezes você sobe lá aquele friozinho, né? E engraçado que não acaba isso, né? E isso que é bom. Toda vez parece que renova, né? Esse friozinho na barriga. E aí, isso aí foi virando um costume. Tanto que até no nosso ministério lá, quem tinha contado o meu testemunho prévio era meu pastor. E eu não falo nem quem é, não. Aí depois comecei, pode falar que sou eu. Então, como é que é engraçado. Até chegar no momento de ser até chegar no nosso momento, entendeu? Então tudo tem um propósito e a gente nem percebe. Olha só pra você ver como que é interessante, né? A Donep, a igreja, ela forma muitos músicos, ela desenvolve a gente como pessoa, né? E tudo, ela melhora pessoas para a sociedade. A igreja, ela presta um serviço social gigantesco, né? E não é só de ajudar a viúva, o orfanato, né? De cesta básica. Não, ela melhora as pessoas, né? Sim. E a questão da Donep, ela pega empresários, né? E constrói histórias, cases de sucesso através desses depoimentos. Ela transforma homens ali, é lógico que através da ação de Deus na vida deles, do propósito da vida deles, mas você vê homens que chegam lá quebrado, que chega lá desestruturado, que sabe, que nem você falou, sabe se comunicar em pequenos grupos, mas nunca soube falar em público e tudo, mas tem um potencial gigantesco. E a Donep pega e transforma esses homens em grandes potências, né? Eu vi muito disso lá dentro. E a gente percebe essa força que ela tem. Ontem eu estava, pra você ter uma ideia, o poder que a Donep exerce dentro desse âmbito. Ontem eu estava numa reunião, era 6h20 da noite,
E aí tava eu em Minas, uma pessoa no Rio, uma no Pernambuco, uma em Goiânia e uma em São Paulo. Então, praticamente vários estados representados ali, falando de coisas que pode conectar pessoas no Brasil todo e fora do Brasil. A importância que essa associação exerce na vida das pessoas a nível de crescimento, tanto pessoal como profissional, network, conexões que vão gerar negócios e que vão gerar crescimento, é incrível, é um negócio assim fora do comum, né? Conecta muitas pessoas, né? Pessoas que você nunca imaginou, você está conectando com elas através dessa associação que é um divisor de água, creio eu, na vida, não só nós que estamos aqui, mas de muitos que talvez ainda não testemunharam, mas vai chegar a hora, né, de a gente ouvir esse testemunho. Apesar que sempre nas plenárias a gente ouve um ou outro ali que teve realmente a vida transformada após estar ali conosco ali naquele momento ali. Com certeza. Eu que não sou bobo nem nada, eu quero fazer o meu pitch de venda, né? Então, eu quero muito trazer, né, o Vinícius aqui também e tudo, e trazer também, né, ele para esse telão aqui para expor a marca de vocês e tudo, mas eu quero ouvir muito vocês falarem agora do que realmente, exatamente vocês vieram fazer. Eu quero que vocês falem um pouquinho desse trabalho com a questão das máquinas, o que o Paulo vai fazer aqui na região, e vamos explorar esse lado agora, e eu quero ouvir vocês. Então, o que nós vamos fazer aqui, o que nós estamos fazendo já há algum tempo, para ficar melhor explicado, é melhorar uma entrega de serviço à população. Porque, infelizmente, né, atendimento, eu acho que não somente a nível Minas, mas a nível Brasil, o brasileiro é muito mal atendido. Em algumas áreas que são muito mais delicadas, a área financeira, nós estamos sobre a mesma realidade. Como a gente roda muito, a gente de norte a sul, nós sabemos que é a mesma situação. Sim. E o segmento nosso que hoje será implantado aqui, principalmente, vou falar dele, ele tornou-se algo assim, muito complicado de conversar. É algo que os empreendedores, empresários têm um certo receio, justamente porque todos, se não todos, praticamente 99,9999% teve algum problema em alguma área na frente com a tal da máquina de cartão. Infelizmente, ele tornou-se uma conduta do mercado que não deveria ser. Sim. Tanto que a nossa forma de atendimento, que aí que é um dos nossos diferenciais, está no atendimento, porque puxando pelo que a Donep nos ensina, nós cuidamos de pessoas. Exatamente. Nós procuramos humanizar um trabalho que já tem uma carga muito pesada. Estamos falando sobre finanças, estamos falando sobre um caixa da empresa, e nós sabemos que muitas delas estão sofrendo com isso, porque não é interesse de algumas instituições e de alguns profissionais fazer uma educação ao lojista como trabalhar com a máquina de crédito. Nós falamos de máquina de crédito, inclusive. Nós não temos nenhum problema em ensinar, em abrir o livro, né? Sim. Porque o nosso interesse não é uma venda, não é fidelizar por meio de um contrato a pessoa, não, se você ficar com a gente aqui por tantos meses, não. A nossa forma de trabalho, ela é totalmente aberta à parceria. Eu vou te atender se eu for útil a você. Sim. E se fizer sentido para o seu estabelecimento e nosso trabalho. Tanto é que os nossos lojistas, muitos, eles tentam experimentar outras marcas, outros profissionais, mas acabam retornando, porque voltando. O atendimento nosso, ele é diferencial. E nesse caso, nós temos muito a questão da visão da nossa empresa. Nossa empresa, ela nasceu dentro da Donep, por assim dizer. Sim. Então, nós já carregamos uma visão. O Vinícius, que é o nosso CEO, ele tem uma visão muito interessante. A nossa empresa é uma pelas marcas que nós trabalhamos, ela preocupa-se muito com a qualidade de vida do consultor. Sim. Que está na ponta. Porque que é o representante dessa marca lá na ponta. Desde questão de... Fizemos um recrutamento aqui ontem, falamos justamente sobre isso. A pessoa, quando a gente termina a apresentação, ela pergunta, mas e aí? Eu tenho que
pagar o que agora? Cadê a pegadinha? Sim. Cadê a surpresinha? É tão bom que deve ter alguma coisa. Eu tenho que investir quanto? Tenho que chamar quantas pessoas naquela visão que o mercado já apresenta-se muito. Porque a gente é focado demais no que Alex como pessoa está sentindo. Porque se o Alex como pessoa estiver bem, o Alex profissional vai despontar, é uma regra praticamente matemática, 1 mais 1 sendo igual a 2. Então a nossa empresa, ela trabalha sobre alguns pilares, e esses pilares é o que nos dá saúde em questão de trabalho. Os nossos lojistas são muito bem atendidos, eles viram nossos amigos, nós participamos de confraternização de empresa, a gente chega na empresa, a gente vai diretamente na cantina, alguns diretamente já liga no final de semana, porque a gente cria esse tipo de relacionamento. O vínculo acaba sendo muito real. Exatamente. E é esse padrão que estamos fazendo para o sul de Minas. Com todo respeito aos demais, mas nossa parte de trabalho é essa. E é assim que nós destacamos. Porque nós não trabalhamos por preço, nós trabalhamos por princípios e valores. Sim. Que é o que eu acho que está faltando, sabe? E tudo isso deve-se muito ao que nós aprendemos, né, sobre a Donep. Minha experiência, por exemplo, ela é bem interessante, porque a Donep ela me deu uma outra visão sobre o mundo corporativo, que eu até então não conhecia. E engraçado que eu conheci a Donep indiretamente em um jantar em 2022, que eles fizeram um jantar e precisava de um som. Aí um amigo meu tinha um som, disse, bora ali montar um som comigo ali e tal, bora lá. Aí eu fiquei lá, inclusive, e na época foi um empresário de cosméticos, uma indústria de cosméticos, falou assim, nossa, a gente já vem com a visão, não vai falar sobre dinheiro. E não, no final, eu falei assim, rapaz, ele falou sobre Jesus. Falou sobre a vida dele. Sobre Jesus, a vida dele, não falou sobre religião, que é o que nós falamos, né? E no final ele fez uma oração pessoal e abraçou um por um. Eu falei assim, rapaz, é diferente. Só que mal sabia eu que 1 ano depois eu estaria participando e através da Donep eu estou aqui nessa região profissional. Então assim, Ademir até brinca comigo, que eu sempre falo com ele, a Donep para mim é sobremesa. É muito sobremesa, porque a mesa ela determina muitos destinos. Sim. A Bíblia fica muito clara em relação a isso, no Salmo 1º. O mundo tem no secular fala acreditar, né? Me digam quem tu andas, que eu direi quem tu és. Na verdade, sabemos que é um princípio bíblico. Sim. Fala sobre mesa, e a mesa ela tem um poder de te alavancar ou totalmente te deixar para baixo. Então, a Donep para mim é muito sobre qualidade de mesa, porque ela iguala, a mesa ela não é desnivelada, a mesa ela é sempre plana, sempre nivelada. Por quê? Todos à mesma altura. Eu vejo muito isso na Donep. Não importa o quanto você tenha de bens, de recursos. Não importa. O que importa é que você carrega. Sim. Que bandeira que você carrega. É o que está ali dentro. Exatamente. Então nós estamos trazendo muito dessa realidade da Donep como realidade profissional também. E graças a Deus, por onde nós passamos, nós temos feito muito trabalho desenvolvido. Em alguns casos, eu sempre brinco, em alguns casos vamos fechar assim a parceria. Em outros não. Mas quando também não fecha naquele momento, para nós não tem nenhum tipo de frustração. Sim. Porque nós sabemos o que nós estamos plantando. E nós sabemos a que palavra nós estamos sendo direcionados para estar aqui. Então é muito sobre isso. Então, o sul de Minas vai conhecer esse trabalho nosso. Nós vamos chegar para poder somar, poder melhorar o que já é muito bom aqui. Sim. Na cidade e cidades vizinhas. E o que vocês fazem, Alex, toca a vida do cidadão comum, do menor ao maior, né? Porque hoje em dia, a gente até brincava ontem, a gente quase não trabalha com dinheiro, papel, cédula, né? Pode virar eu de cabeça para baixo a qualquer momento. Você não acha dinheiro não. É um segmento que tem crescido e a tendência é cada vez mais crescer, que é o meio de pagamento digital. Todos nós utilizamos hoje, direto ou indiretamente. Então, é algo que a gente mexe tanto no bolso do consumidor final quanto do empreendedor. O empreendedor que é muito machucado nessa área,
Porque Sim. quando iniciou-se esse meio, né, que era a máquina de cartão, era muito custoso, era muito caro, né, para se manter. Então, era taxa de juros abusiva, Sim. era um atendimento desumanizado, vamos dizer assim. Não sei nem se a palavra faz sentido, mas... Mas é porque ele precisaria ter a máquina lá e acabava sendo abusiva essa relação. Isso aí. E era o que né? era o que tinha para ele até ter um crédito para o seu cliente sem ele Sim. precisar tirar do bolso dele aquela garantia. Hoje não, o mundo veio numa transformação tão grande que são diversas as concorrentes, né? Então, ainda assim, tem diversas que ainda querem, entre as, brincar com o bolso do empreendedor. E igual o Paulo disse, além de todo o atendimento que nós trazemos personalizado, por que personalizado? Porque senão a gente ia ser só mais um dentre tantas que está no mercado, são dezenas, inúmeras que estão no mercado. Então a gente preza muito, tanto pelo lado profissional, pessoal, para na hora que a gente vai ali fazer um atendimento, essa conexão com o cliente, de ele entender e ficar tranquilo em saber que é o seguinte, ele não está só colocando a nossa máquina no nosso banco, não. Ele está colocando muito além disso. É mais do que isso, porque ele não precisa perder mais tempo, né, nem dinheiro, preocupando com aquela parte ali que ele sabe que o Paulo ou o Alex vai cuidar para ele. É tão engraçado que, inclusive, a gente aqui bate papo e tudo, ou onde estiver, quando um cliente me liga, eu paro. E é ele, entendeu? É exclusividade realmente, porque a gente sabe que é uma dor muito grande. Imagina você como empresário, você movimenta X e você não sabe quem é que está por trás daquele X. E se algum dia der algum problema, quem que vai resolver? Entendeu? E hoje ninguém tem mais tempo de estar em fila de banco 2, 3 horas igual era. Então, A gente não usa mais filas. não, a gente quer agendamento, né? A gente precisa e cada vez mais nós todos queremos aquela agilidade, o agora. Eu tô precisando que você resolva agora. E a gente sabe que não tem isso no mercado. É essa que a gente vem trazer. Também outro ponto que a gente observa muito, que é um feedback positivo do que nós fazemos, a questão da linguagem. O empresário, falamos agora sobre as diversidades que tem em questão de regiões do Brasil, mas as empresas também são a mesma coisa. Sim. Nós atendemos empresários que ele tem um império, mas atendemos empresários que está começando agora a caminhada. Sim. A linguagem para ele tem que ser uma linguagem que ele vai entender. Infelizmente, as instituições assim, tradicionais ou o mercado desenvolveu dessa maneira, é muito burocrático. Aquele que tem hoje, que está começando, ele não consegue entender como funcionam as coisas, não tem ninguém quem o ensine. Sim. Aí nós vimos muitas vezes ela entrando realmente em situação da máquina de cartão como algo que ele não precisava. Sim. Ou então, para ele ter algum tipo de benefício, entre aspas, ele tem que aceitar produtos que ele nunca vai precisar de usar. Nunca vai usar. As contrapartidas que são desnecessárias. Pagando caro. Cara, entendemos, lógico, a parte de mercado que sem lucro nada sobrevive, sem venda nada sobrevive. Porém, para aquele empreendedor, empresário, não faz o menor sentido ter aquilo. É aí que nós entramos. Porque muitas vezes, eu falo, como eu disse mais cedo, nem sempre nós vamos fechar uma parceria com ele, mas nós direcionamos naquele momento que ele está, nesse momento você precisa disso, disso e disso. Nós trabalhamos com a consultoria. Então nós não somos vendedores de máquina, digamos assim, nós não somos vendedores de um produto, nós trabalhamos em mãos dadas com o empreendedor. Sim. Pode ser que naquele momento vai fazer sentido demais nossa parceria, pode ser que não. Daqui 3 meses aí nós voltamos e resolvemos. Porque o nosso interesse, Martinelli, é deixar um mercado saudável. Sim. E desmistificar esse mercado nosso, que infelizmente é muito mal visto. Muito mal visto. É por conta até do que foi construído lá atrás, né? E você falou um negócio aí que me chamou a atenção. Vocês tocam um elo ali que é muito frágil, né? Vocês tocam o dono da empresa, sim, seja ele um império ou uma lojinha que está começando, tem que entender o que ele precisa para oferecer justamente o que ele precisa, até de forma justa, né? Para não enfiar um monte de coisa só para ele pagar mais. E para isso não refletir no cliente final. Porque alguém
vai pagar. Alguém paga, né? Isso aí. E isso faz o mercado adoecer ou ficar saudável numa cidade, numa região, né, onde tem... Eu vejo muito a questão de operadoras que buscam quantidade. Pelo que vocês estão falando, vocês buscam pela qualidade do atendimento. Sim. E do entendimento até mais real da necessidade desse empresário, desse empreendedor, para que ele possa lucrar, para que ele possa crescer, né? Porque não adianta nada eu colocar lá a minha máquina lá e adoecer o cara, né? Daqui 2 anos ele fecha, que é a estatística do Sebrae, né? Ele fecha, quebra e eu não tô mais lá, né? Se ele cresce, até a nossa parceria cresce. Todo mundo cresce junto, todo mundo cresce junto. Inclusive, a gente depara muito, né? É um segmento que muito empresário, desde a lojinha quanto do império, não tem entendimento. Ele vê lá como uma função principal, vamos dizer assim, porque ele precisa captar, né, o meio de pagamento do consumidor final, mas quando você vai colocar ali na mesa ali com ele ali, ele não tinha nem noção do que estava sendo cobrado dele. Mas por quê? Ele tem a necessidade de ter o produto, só que não foi orientado como ter o produto, como utilizar. É porque se ele não tiver, basicamente assim, ele foi colocado na parede, né? É isso. Ou você tem a máquina de cartão, a opção de eu fazer no cartão, né? Ou eu não compro aqui, eu vou comprar no do lado, vou comprar no concorrente. É isso aí. Igual você falou, se não tem algo justo, ele vai chegar no nosso bolso também. Sim. Pega o empresário que vai ao consumidor e volta pra gente, porque isso é um ciclo, todo mundo depende de todo mundo ali para que o negócio flua saudável, né? A gente consiga crescer saudável. Se o cliente está bem, igual você citou, se ele está bem, ele vai ficar bem por um bom tempo e a gente também bem. Entendeu? O consumidor final feliz, tranquilo e podendo adquirir ali seus bens de consumo que seja, ou bens de sonhos, né? Então de desejo, então é muito importante, é de suma importância acabar realmente essa limitação, vamos dizer assim, e até essa crença de que são todos iguais. A gente ouve muito isso, são todos iguais, porque passaram-se muita coisa, principalmente muitas enganações, né? Inclusive até hoje acontece. Acho que até hoje. Até hoje. O mercado sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Pensando somente no lucro, né? No lucro ali. Esse assunto é tão sério que a gente depara com algumas empresas, não falando de empresas pequenas, empresas médias para grandes. A gente vai fazer uma análise com o setor financeiro ali, seja o dono ou alguém que responde por essa área. A gente consegue identificar aqui, a gente consegue ter soluções para o comércio e o negócio em si, que em 12 meses, por exemplo, daria para pagar o salário mais 10º de um funcionário. Então, assim, tão abusivo que é. E por ele não enxergar e não ter esse entendimento, ele acaba pagando, não sabe. Quebrando e acaba não sabendo por quê, né? Sabe não, porque ali ele já está trabalhando com na cabeça dele, né, pelo que ele entende, ele já trabalha com a estrutura operacional mínima. Funcionário mínimo poder tocar o negócio, ele economiza em tudo e ele não sabe onde vai o dinheiro. Sim. E infelizmente essa parte financeira onde que perde muito capital. A gente aqui, né, tem o setor da G7 Business que faz exatamente isso, ela presta esse serviço para o empresário. E o que a gente mais percebe, o empresário contrata uma equipe nossa para fazer um raio-x da empresa dele. E é bem isso. Ele está trabalhando, ele está fazendo e tudo. 1 ano e meio, 2 anos, tem vezes até 5 anos de mercado e ele começa a reclamar. Ele fala assim, eu estou trabalhando muito, né? Até cresci, mas eu não vejo dinheiro. E aí é quando ele contrata a gente. E aí a gente passa aquele raio-x na empresa e a gente vai descobrir, porque de repente ele está com a precificação errada e ele está tendo prejuízo. Muito. Né? Às vezes ele tem funcionários não tão bem preparados e ele está perdendo ali. Às vezes ele está misturando CPF, CNPJ e isso está trazendo prejuízo. Né? E só o fato de organizar essa empresa do lado de dentro, entender o que ele precisa. Precisa de marketing, precisa de uma organização de fluxo, ele precisa organizar, ele está pagando imposto que ele não precisava pagar, tem isso também. O cara está pagando um monte de imposto que ele não precisava pagar e ele não sabe.
O contador simplesmente colocou lá, ele está pagando e ele nem precisa pagar. E então a gente faz essa organização toda do sistema ali da empresa. E a gente já vê assim, o momento em que se organiza a empresa sair do vermelho assim e começar a crescer. Naturalmente, porque toda empresa tem o propósito de crescimento. Só que às vezes por não conhecer, por estar desorganizado, algum vazamento ali, ela não cresce. É igual um balde com furo, né? Sim. Não vai prosperar. E a gente oferece isso justamente com esse propósito, de fazer com que essas empresas cresçam, que elas vejam dinheiro, que elas possam empregar mais gente, porque a G7 nasceu exatamente com o mesmo propósito de vocês. Humanizar e levar conhecimento para gerar crescimento. A gente não quer ser um peso para o cara, né? A gente quer transformar a realidade, o fluxo, a empresa, os colaboradores em máquinas de sucesso, né? E isso faz total diferença, né? Fala para mim um pouquinho a respeito da relação de vocês, não só com o público, porque vocês tocam aí a vida de muitos empresários, mas também com as pessoas acima de vocês, né? A gente citou aqui o nome do Vinícius aqui algumas vezes, né? Como que é a relação de cima para baixo, de baixo para cima aí, no caso de vocês que encontram todos os dias muita gente? É uma relação muito saudável, igual o Paulo citou lá no início, lá. Inclusive é o que nos move, né? É porque é o seguinte, é como se a gente saísse de casa e entrasse em casa novamente. Sim. Ali tem uma relação ali extra profissional ali que é excelente, tanto que a gente tem esse costume de estar muito próximo, até nas viagens eu costumo falar que eu tô mais com os meninos do que com a própria família muitas das vezes. A gente tem esse tempo aí junto aí, se conhece muito bem, sabe o limite de cada um, então tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima é um nível assim que, para sinceridade e particularidade minha, não sei se o Paulo concorda, mas do meu ponto de vista, de tudo que eu já trabalhei, hoje eu me sinto realizado, eu me sinto feliz atuando na empresa que eu atuando com as pessoas que eu atuo, né? É realmente assim diferente realmente. Como a gente diz, não é só o trabalho, é um propósito, né? É um propósito. E esse propósito move a gente todos os dias a sair mais cedo, a ficar longe de casa realmente, porque a gente sente isso ali, o calor disso ali o tempo todo, né, Paulo? A gente sabe que nós não trabalhamos numa instituição sem fins lucrativos, né? A gente tem que dar resultado. E essa relação que nós temos, tanto de baixo para cima como de cima para baixo, ela acaba que os resultados acontecem naturalmente. Obviamente que nem todos conseguem se adaptar. Sim. Tem pessoas, eu falo que o meu método de atendimento, de trabalho é tipo um camaleão. Você tem que adaptar. Se não adaptou, você vai ter dificuldades, não só profissional. E lá a gente tem que adaptar. A gente entende que em alguns momentos a gente tem que falar um pouco mais sério, é necessário. Tem horas que a gente tem que fazer mais um aperto normal, super tranquilo. Mas essa relação que nós temos, o Alex... ele foi a primeira pessoa, o contato que eu tive quando eu iniciei ele, que foi o meu né, o mentor, né, até hoje. Então assim, a gente tem uma relação muito tranquila, a gente conversa a mesma linguagem, porque a gente entende que a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que tem que ser entregue. Sim. E esse clima, né, que não é de rivalidade, que é tão interessante, que a gente tem uma prática entre nós consultores muito interessante. Eu tenho clientes em várias cidades. Uhum. Mesmo não estando presente, o consultor que está naquela cidade, ele cuida do meu cliente como se fosse dele. Sim. E vice-versa. Então a gente não tem essa rivalidade. Tem uma soma, né, de esforço. Nem alguns que entraram com essa mentalidade, quando viu, já assustou e já reprogramou a forma de trabalhar. Porque já falamos mais cedo, infelizmente, é um padrão que se tornou, né? Sim. Eu não posso, Alex não pode crescer mais do que eu. Muito pelo contrário, aqui nós ajudamos um ao outro a crescer. E aí é que cresce, né? Porque quando a rivalidade, na verdade, ela derruba, né? Ela demais. Quebra. A Bíblia é muito sábia em instruir isso, né? Ela fala que quando a gente divide, a gente deixa de existir, né? Tô colocando nas minhas palavras aqui, né? Que reino dividido
ele não subsiste. O Ademir, ele tem uma frase mestre que a gente sempre cita, aproveitar e mandar um abraço para ele. Só um ao outro ajudou e o mundo muito melhorou. Sim. Essa é a nossa... Um ao outro ajudou é o tema, inclusive, da nossa estadual, a Donep estadual em Minas. Geraldo Macedo faz questão de sempre reforçar isso, frisar isso. Né? E é uma coisa do mineiro mesmo, né? Um ao outro ajudou. E a gente vê que dá para ser assim. Dá. Não tem essa rivalidade. Igual eu falo com os meninos. Nós não temos concorrente, não. Eu tenho parceiro de campo. Eu não tenho um concorrente. Eu tenho um parceiro de campo. Outra bandeira só. Uma outra bandeira, uma outra camisa. Eu não preciso falar dele. Sim. Eu não preciso citá-lo em situações alguma. Por quê? Somos parceiros. Sim. Somos parceiros. Talvez ele atua de uma maneira que não me convém. Sim. Mas ele vai ter sua responsabilidade por isso. A nossa é outra. E é interessante você falar disso, porque assim, eu sou meio... As pessoas falam que meio maluco em algumas situações, né? Mas eu entendo que Peter Drucker, né, que é uma referência da administração, ele criou o MVV, né, que é a missão, visão e valores. E muita gente, eu cansei de ver empresas com aquela placa, com as letras bonitas, lá, missão, visão e valores da empresa. Só que quando eu andava dentro dessas empresas, o colaborador não sabe o que é aquilo, né? Às vezes, já teve vezes de eu perguntar para o dono da empresa: nossa, que legal tua placa. Eu sempre faço questão de fazer isso quando eu vejo uma placa muito bonita. Da onde saiu isso aqui? Né? Eu falo assim, rapaz, eu nem sei o que é isso aí. Isso aí foi o pessoal do marketing que fez e colocou aí. E eu falo, cara, não tem sentido, né? E aí eu coloquei na minha cabeça que eu vou mudar o conceito disso em empresas, e eu tenho feito isso em muitas empresas por onde as pessoas nos ouvem, né, como conselheiros e tudo. E eu falei assim, Peter Drucker fez isso, né, na época dele, se fez sentido lá, beleza, mas hoje não faz sentido. E eu criei o IPMM, né? Falo assim que as empresas hoje elas precisam romper com a ideia do Peter Drucker, né? Não que não seja válida, porque construiu muita coisa, mas hoje a gente vive um outro tempo, digitalização, globalização, né? Onde se perdeu muita coisa, e eu criei o IPMM. Então as placas agora elas precisam, né, ser reformuladas, e a gente não constrói placa nenhuma sem o dono do negócio. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem nessa placa é a identidade dessa empresa. E a identidade da empresa está no dono. Né? Depois disso vem o propósito pelo qual essa empresa existe. Se o propósito for ganhar dinheiro, pode ter certeza que ela vai falir. Ela vai quebrar, ela vai sofrer com processos trabalhistas. Vai chegar um momento que ela vai ruir. Então o propósito fala muito do final da história dessa empresa. Depois disso vem a missão, e aí sim eu reporto ao Peter Drucker, né? Eu acredito que a missão, a gente tem que ter isso muito bem definido. Eu acredito que vocês têm muito claro, né? Ficou claro aqui na conversa, a missão da empresa que vocês representam. E por último, a mensagem que a gente carrega. No caso de vocês, vocês têm a questão da humanização de atendimento, diferenciais dentro disso, princípios e valores inegociáveis. Então, se a gente tem identidade, propósito, uma missão bem definida e uma mensagem clara, é impossível fracassar. É impossível não, né, crescer, não ampliar. E a gente já está chegando aqui próximo do final desse bate-papo, mas antes da gente terminar, eu queria deixar algumas perguntas bem rapidinho. A gente chama aqui, já é quase que uma cultura, né, Carlinhos? Para a gente aqui, que é um bate-bola bem rapidinho, né? E eu faço a pergunta... surpresa é a melhor. Por isso que eu falei que não tem pauta, né? Manda ela aqui no WhatsApp aqui para mim, por favor. Eu faço a pergunta e o ideal, né? Por que a gente não avisa? Porque eu quero tirar exatamente aquilo que está naquele momento ali. Porque a gente muda, né? E quando a gente para pensar, imagina, a gente falou do cérebro, né? A gente tem 13 milissegundos para processar uma média aí de 200 milhões de bytes, né, de informação. Uma piscada de olho já é
misto de informações. Então, assim, eu pergunto e você responde com uma palavra, uma frase no máximo, tá bom? Eu vou fazer alternado, vocês vão me falando aqui, né? Só um bate-bola bem rapidinho, tá bom? Okay. Então vamos lá. Um lugar, Alex. Um lugar, minha casa. Uma canção. Falei, posso clamar. Posso clamar. Uma comida preferida, apesar de eu já saber. O japonês. Ontem a gente esbaldou, né? E eu também, viu? Fico com você nessa daí. Eu tomo prejuízo no rodízio de carne e dou prejuízo no rodízio de japonês. É ótimo. Eu passo uma vez pra vocês na japonesa. Uma pessoa que seja uma referência pra você. Hoje, minha esposa. Um momento que você nunca vai se esquecer. O período que eu passei dentro de casa foi a restauração. Um conselho que você daria pra você hoje. Que eu daria pra mim hoje? Uhum. Não se afaste de Deus. Um carro, né, que você sonha em ter, e o dia que você entrar dentro dele, você vai lembrar desse momento nessa mesa aqui. Essa é difícil. Eu nunca parei pra pensar nessa não, viu? Essa foi difícil, mas essa eu passo a bola, porque eu nunca tive... Nunca parou pra pensar no carro? Nunca parei. É engraçado. Eu faço essa pergunta porque, assim, eles falam que o carro que a gente sonha em ter, na verdade, ele faz parte do sonho que a gente precisa para realizar. E eu falei, mas por que carro, né? Falou, porque a consciência do brasileiro está ligada ao automóvel. E aí, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas vai pensando, então. Vou pensando. Vai pensando. E a gente olha assim, eu paro e penso, são tantos carros bacanas, eu só que falar assim, eu podia ter aquele ali pra me sentir realizado. Eu ainda não tenho, agora eu vou ter que procurar esse carro. Começa a pôr já no mural aí. Isso, eu vou ter que procurar esse carro aí. Uma cidade que te marcou. Vocês passam por muitas, né? Mas uma assim que te marcou, e por quê? Acho que Montes Claros, cidade natal. Sim. Você é criado? Nascido natural de Montes Claros. Que hoje é ela, porque dali começou tudo. Foi dali que aconteceu tudo. E eu quero falar daqui a um tempo Pouso Alegre. Um ano eu vou falar Pouso Alegre. Bom demais. Uma mensagem para alguém especial na tua vida. Quem é essa pessoa e qual a mensagem? A pessoa é minha família, né? Eu vou dizer assim, é a esposa e os meninos. É a que eu sempre carrego comigo. Grandes coisas estão por vir. Não há nada melhor que não possa ainda melhorar ainda mais, né? Então, grandes coisas estão por vir. Não precisa estar no momento ruim para você ter essa mensagem, não. Pelo contrário, as coisas podem estar boas e você ter certeza que elas ainda vão melhorar ainda mais. Então, é algo aí para minha esposa e para os meus filhos. Eu creio que o que Deus tem feito nas nossas vidas, na minha família, é para se multiplicar, para alcançar outras famílias realmente. Bom demais. Eu gosto muito de Jeremias 29:11, porque eu olho para lá e falo assim, rapaz, a minha prosperidade, os meus sonhos, tudo na minha vida não foi eu que sonhei, é plano dele para mim, né? Então eu fico muito tranquilo. A minha esposa fala que eu sou muito cegado, e realmente eu sou muito tranquilo, né? Muito cegado quanto a isso. Uma mensagem final pra gente aí, Paulo. Você que tem nome de cantor de banda de rock. Olhar 43. A mensagem final tem muito que o Alex falou. Romanos fala sobre todas as coisas cooperam. Têm cooperado e vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa mensagem eu carrego para mim. Então é isso, é poder descansar, dormir em paz, que Deus está trabalhando. Tudo vai ser no tempo dele. Muito legal, muito legal. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado. Esse aqui é o nosso Pode Ser Uai, né? E aqui a gente sempre traz pessoas especiais para conversas como essa. E eu tenho certeza que o pessoal que vai conferir, vai acompanhar, vai
conferir, e com certeza vocês vão chegar a muitas das cidades por onde a gente vai passar com esse vídeo. Um abração no Vinícius quando vocês chegarem lá, na família, e te espero em Pouso Alegre para a gente estar junto aí e trabalhar muito, muito para que as coisas prosperem, cresçam, amém, né? E a gente se vê em BH também. Vou estar lá no Encontro Estadual, que inclusive é agora no final do mês de abril. Grande encontro estadual da Adonep em BH, no Hotel da IREL. Você vai ver aqui um post, né, com essa informação. Não deixe de buscar informações sobre a Adonep, que é essa associação transformadora. Eu posso falar por mim, os meninos comentaram aí também da transformação e da vivência deles com a Adonep, viu? Um abração para todos vocês e até mais. Tchau.